cannabis, conhece a cannabis há 5, 10, outros lugares, alguns estudos falam de 12 mil anos que o homem pintava numa pedra. Né? 12 mil anos. A agricultura tem 10 mil anos. Faz 10 mil anos que o homem começou a deixar de ser nômade, de coletar e caçar, e viu que podia plantar trigo, arroz, sei lá, qualquer coisa, e se fixar no local. Né? Então, o homem conhece a cannabis há mais tempo que conhece o trigo, a batata ou outras plantas, provavelmente. E nunca foi proibido, obviamente. A proibição é muito recente, tem menos de 100 anos, né? E envolve uma série de coisas. Muita literatura é interessante para falar, dá para contextualizar aqui, que aqui a gente tem tempo. Lógico, pô. Eu até ia te perguntar, se você, antes de você desenvolver o assunto, qual foi o primeiro país assim que bloqueou, você sabe? Então, em grande parte foi os Estados Unidos. Uhum. Né? Nos anos 30, mais ou menos 30, 40. Mas o próprio no Brasil, um chamado Doutor Pernambuco, foi para uma reunião da ONU, acho que é da ONU, no início do século passado, há mais de 100 anos, e foi lá e falou, olha, lá no Brasil o ópio é muito mais tranquilo que a cannabis. O problema do Brasil é a cannabis. Os caras fumam cannabis, ficam loucão, doidão, não sei o quê. Precisa proibir a cannabis. Ele opinou nisso numa reunião de nível mundial, acho que é uma reunião da ONU ou algum órgão assim. Ainda antes da proibição nos Estados Unidos. Né? Mas os Estados Unidos é interessante a gente falar, inclusive, foi logo após a lei seca, que teve a lei seca nos Estados Unidos, né? Sim. Que foi entre 1919 e 34, eu acho, ou um pouquinho menos, que o álcool foi proibido. Toda forma de álcool, né? O Al Capone é um traficante de álcool. Olha aí, ó. Né? E aí, obviamente, louco, tipo assim, por que foi proibido o álcool? Por N coisas, né? Enfim, havia um problema de protestantismo, né? Religiões cristãs mais radicais. Né? Havia a questão da violência doméstica, que as mulheres sofriam muito, então o movimento feminista, inclusive, apoiou isso naquela época. Havia a questão dos empresários, né? Os empregados que bebiam faltavam no trabalho, então seria interessante. Né? E até hoje isso acontece. Exato. Havia a questão das igrejas, que tinham essa intenção de, né, fazer um controle social sobre as pessoas. Né? Várias formas, enfim. Então se proibiu o álcool. E aí se proibiu o álcool, se criou um aparato estatal para fiscalizar isso. Né, um departamento de álcool, sei lá, de proibição de drogas, que hoje é o DEA, mas tinha outro nome, né, o de narcóticos lá. Então, teve um momento que tinha 14 mil agentes nos Estados Unidos, 15 mil fiscais de álcool. Mas a proibição do álcool fez as pessoas pararem de beber? Não. As pessoas bebem há milênios, né, qualquer substância ativa. Então, começou o quê? O tráfico. Então, começou a ter a produção ilegal e clandestina de álcool. Né? E aí, sem controle de qualidade, sem fiscalização, aí embora etanol, virava metanol, as pessoas se intoxicavam, morriam, começou o tráfico de drogas, assim, mas de álcool. Aí surge o Al Capone, surge a máfia, surge tudo. Então foi um fracasso, como qualquer proibição de droga é um fracasso na história da humanidade. Né? Então ficou 14 anos e foi um fracasso, caiu, estava pior a situação, corrupção, tudo isso. E aí tinha um aparato estatal, sei lá, de 15 mil pessoas que tinham muito poder, porque fiscalizavam o álcool, tinham poder de barganha, de corrupção, de dinheiro, que não tinham mais o que fiscalizar também. Então, proibir outras substâncias seria interessante para esse pessoal todo poder voltar a ter poder. Né? Além disso, nesse momento havia muita imigração mexicana, até hoje, né? Nos Estados Unidos. E os mexicanos usavam muito marihuana, né? Para relaxar, enfim, para os usos relaxantes e recreativos, enfim. Então, proibir a maconha seria interessante para você criminalizar mexicanos e prender mexicanos, né? Uma forma de, enfim, avaliar o preconceito aí, xenofobia. Por exemplo, se a gente pensar em proibir erva mate, o gaúcho, o paraguaio não vai parar de tomar mate, né? Eles vão traficar. Então, vão traficar, é isso, é lógico, ninguém vai deixar, isso é cultural, isso então, tinha esse interesse. Também, nesse mesmo tempo, estava surgindo a empresa DuPont, que patenteou o nylon sintético. Então, e a cannabis, o cânhamo, é a base de todo o tecido. Então, proibir o cânhamo, a produção de cânhamo no país, também ia dar mais alavancar o tecido sintético, fibra sintética. E além disso, ainda um pouco antes, depois mais tarde, mas aí nos anos 50, 60, tinha um movimento hippie também, né? Então, proibir drogas que os hippies usavam, depois mais a repressão, também é interessante. Então, os hippies eram contra a guerra do Vietnã, então o governo tinha oposição a esses casos. Então, foram vários. Então, as razões para a proibição da cannabis não foram medicinais, né, químicas, foram várias outras, né, econômicas, raciais, políticas, Sim, policiais, tudo isso. E, inclusive, foram aí feitos estudos falsos para dizer que a maconha matava neurônios, né?
totalmente falso. É isso que eu ia perguntar pra você, porque a galera fala muito isso, né, cara? Sim. Que a pessoa fica, depois de um certo tempo de uso, assim, a pessoa fica meio retardada, é o que falam, né? Sim. Então, esse é um mito. E aí, por que tem esse mito? Porque foi fabricado um estudo que se pegou macacos, que se colocou numa jaula, uma cabine fechada, e botaram cigarros de maconha, tipo assim, 24 horas por dia, durante 3 meses para eles inalando essa fumaça, né? E comparado com outros macacos que estavam ao ar livre, numa jaula aberta. E esses macacos que estavam recebendo essa fumaça de maconha, em poucas semanas ou meses morreram. E foram fazer uma autópsia no cérebro deles e tinham muita morte de neurônios, né? E aí se diz, maconha mata neurônios. Mas não foi a maconha, foi a fumaça, foi a hipóxia, foi a falta de oxigênio que matou. Sim, é lógico, pô. Né? Então o estudo foi... mas esse mito de matar neurônios é daí. É verdade, entendeu? né, é a fumaça, não foi o cara... Então, o cara morreu asfixiado, né, velho? E aí, mas isso foi alardeado, e tinha presidentes dos Estados Unidos na época, o Reagan, o Nixon, usavam muito como propaganda, né? Chegavam a falar, o principal inimigo da América é a cannabis, né? São as drogas. Então, daí surgiu um mito, né? Maconha mata neurônios. Mas hoje a gente sabe que é o contrário. Inclusive, eu trabalho com uma parte com isso, tem alguns estudos muito bons nos últimos anos, que mostram que o THC, que é a principal substância da maconha, aqui entre aspas, chapa, né? Mas também pode ser medicinal. O THC, em ratos, está bem claro isso, faz brotar novos neurônios numa região da memória que a gente tem, que é o chamado hipocampo. Então, ele aumenta a densidade de neurônios. Isso foi avaliado um artigo na revista Nature, que é uma das mais importantes do mundo, tá? Nature Medicine, um pessoal da Alemanha, acho que foi 2017, um artigo que já ficou super recomendado. Eles pegaram um ratinho velho, ratinho novo e ratinho tipo nós, assim, meia idade. Quarentão. Um rato meia boca. E aí, com esses ratos jovens, meia idade e velho, fizeram um teste de memória neles. E aí, obviamente, quanto mais jovem, melhor a memória. Dá para fazer teste no ratinho, reconhecer alguns objetos e tal. Deram um THC, que é o principal tipo da maconha, em pequenas doses para todos esses ratos. No rato jovem, quando testou novo no teste de memória, reduziu a memória. No rato adulto e velho, melhorou a memória. Então, para velho, por isso que eu falei o título da palestra para você, maconha é coisa para velho. Para ratos velhos, melhorou a memória. E como é que isso aconteceu? Os caras vão lá e sacrificam um animalzinho, pegam o cérebro, fatiam todo o cérebro e vão contar os números de neurônios, basicamente. Caramba! E aí eles viram que nos ratos, antes e depois, né, uns que receberam placebo, outros que receberam cannabis, THC, e viram que nos ratos velhos brotou novos neurônios, novos brotamentos neuronais. Aumentou o que a gente chama de densidade sináptica. São os contatos dos neurônios. E isso foi por causa do THC. Com várias formas mostraram que foi via THC, via uma proteína que recebe o THC. O THC, então, tem um efeito que a gente chama neurogênico. Faz nascer novos neurônios, novos brotamentos. Mas isso depois, digamos, isso depois de uma certa idade, você quer dizer? Tem uma faixa etária já já estipulada pela ciência ou ainda não? Ainda não, mas isso é interessante. Então, por que no jovem piorou? Porque o jovem está bombando o neurônio. O jovem não precisa, tá? E aí tem uma questão, tipo assim, quando as pessoas... Existem drogas, né? Drogas de foco e drogas de criatividade, que a gente chama. Foco é ritalina, cocaína, anfetamina, cafeína. São substâncias que dão foco. O que essas substâncias fazem? Intensificam nossas conexões neuronais. Algumas que a gente já usa para dar mais foco, basicamente. O que drogas criativas fazem? Entre a cannabis, entre a LSD, entre a DMT da ayahuasca, entre cogumelo, né? Faz o que a gente chama de dessincronização neuronal. Então, você tem uma sinapse assim, eles começam a fazer isso aqui, ó. Fazer novas ligações, digamos assim. O que isso te origina? Não te dá o foco, tu fica todo... Mas te dá outras ideias, te dá criatividade. Por isso que muitos artistas usam para compor, para pintar, para fazer coisa, quando se usam drogas que dão criatividade. Então, a cannabis, no jovem, que já tem um monte de neurônio, o que faz? Faz uma bagunça, uma dessincronização. E aí, durante o uso da cannabis para jovens, você reduz a memória. Mesmo para adultos, né? Enfim, esse é o estudo mais a médio e longo prazo. Mas, então, durante o uso, a cannabis faz isso. Você fica mais criativo, mas com menos foco. Inclusive, né, perde memória. Mas após a cessação do uso, você não tem... o cara que foi maconha há 20 anos, todo dia, tem problema cognitivo? Normalmente não. Inclusive, tem estudos desse professor que eu citei lá do Canadá, Marco Ware, que avaliou
centenas de pessoas, fumantes pesados de cannabis por 1 ano, 1 ano e meio, né? E após parar de fumar, no outro dia, algumas horas depois, não tem nenhum déficit cognitivo. Então, a maconha não mata neurônios, né? E tampouco deixa o cara burro, como se fala. Não, mas durante o uso a pessoa está em outro estado, em uso de doses altas, né? Mas em velhos, eu trabalho com Alzheimer, por exemplo, faço pesquisa com Alzheimer, a gente vem tendo alguns bons resultados. A cannabis provavelmente ajuda no Alzheimer. Tem muitos relatos na internet. Sério, que você vê. cara? A gente está fazendo estudo agora. E aí a explicação nossa teoria é baseada naquele estudo com o rato. Porque o THC no rato faz, né, isso deve acontecer no homem também. Obviamente não tem como fazer isso, fazer essa análise nas pessoas, mas muito provavelmente em velhos reconfigura, faz novas conexões sinápticas, novas conexões neurônios e por isso que a gente melhora a memória, né? Além de outros efeitos que os canabinoides também têm. Mas então a cannabis não mata o neurônio, a cannabis faz brotar novas partes de neurônios, basicamente. Que louco, cara. O que a gente vê assim, escutando você falar, o que falta mesmo